está ouvindo a nossa programação, ligue para a nossa emissora. Você em qualquer ponto da cidade, recebendo uma ligação agora de Guarabira está sendo palco. Discos voadores, objetos voadores sobrevoando. Fica atenção, cuidado. Meu nome é Fred Morsch, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Vista do alto, Guarabira teve durante muito tempo o formato de um OVNI gigante. Por outro lado, entre 96 e 1997, os céus da cidade foram invadidos por dezenas de naves de formatos diferentes. Há pouco mais de 20 anos, um grupo de amigos uniu suas diferentes habilidades para documentar e estudar os eventos de uma onda ufológica sem precedentes na história do país. Para você ouvinte da Rádio Constelação FM, um fato incrível, histórico está acontecendo no céu de Guarabira. Hoje, noite de 2 de março de 1996, Guarabira realmente sofrendo uma verdadeira invasão de discos voadores. A noite está repleta de objetos sobrevoando a nossa cidade. A Dona Cleuma, Acabei de chegar aqui em Guarabira, na Paraíba, e eu resolvi vir direto aqui no Memorial do Frei Damião, porque é o local mais alto da cidade. E desse local diziam que a gente olhando de cima, a gente via um grande disco voador iluminado. Mas eu vim realmente para cá para pesquisar um caso de uma grande onda ufológica que aconteceu aqui em 1996. A invasão de OVNIs de 1996 intensificou os trabalhos do Grupo de Estudos de Pesquisas Ufológicas de Guarabira, unindo as diferentes habilidades de 5 amigos na busca de respostas sobre a vida além das estrelas. Não saia, fique dentro de casa. Não sabemos realmente do que se trata. Uma bola acaba de cair no bairro do Nordeste, causando um incêndio na zona rural. Num sítio que fica ali entre Pirpiri e o bairro do Nordeste, caiu, houve uma explosão. O fogo toma conta, incêndio, o corpo de bombeiros já acionado. É um desespero na nossa cidade. As pessoas não sabem o que fazer. E nós aqui só pedimos a você, ouvinte da Rádio Constelação, o Som das Estrelas, continuem em casa. Não saiam porque não sabemos a dimensão desse risco. É importante que você também relate. Ligue. André foi o último a ingressar no grupo de pesquisas, convocado às pressas no seu primeiro dia de trabalho para cobrir o evento ufológico que mudaria a sua vida para sempre. Então a minha entrada na ufologia foi através do Wellington, que eu já conhecia, vamos dizer assim, casualmente me chamou de surpresa. Aí eu vim, né, cara, sem saber, ele não disse o que era. Aí eu vim durante a semana. Quando eu chego no último lance de escada aqui, ele disse, cara, sobe aqui porque a gente vai entrevistar o Pitiguari aí. Pitiguari era um operador de áudio aqui, José Mandu, que já faleceu também em memória. E eu fiquei assim, entrevistado de quê, Wellington? Eu nunca tinha olhado para uma câmera, nem tinha feito nada. Aí, olha, o Pitiguari viu o disco voador. O Wellington disse, você pergunta foi o que ele viu e deixa ele falar o que ele quiser. Eu digo, tá bom. Pitiguari começou a falar e dentro de mim eu ficava, esses caras são loucos, cara. Aqui em Guarabira, aqui na região. E o Pitiguari começou a contar a história. E chegou um momento que ele encheu os olhos de lágrimas, né? E eu fiquei assim, eu digo, cara, tem alguma coisa estranha. Mas eu continuo duvidando. Depois dessa entrevista, né, ele chegou para mim e falou, a gente está montando um grupo aí para a gente investigar aparições ufológicas na região. Eu queria que você fizesse parte. Eu não vou dizer que eu entrei na ufologia, o Wellington me jogou na ufologia. O André Santos, até hoje meu parceiro, ele cuidava da parte de comunicação
fazia todo esse elo entre a gente e a rádio, que nos deu apoio, né? Na época ele trabalhava lá também. E quando eles montaram esse grupo, eu falo eles porque eu entrei, eles montaram mesmo, eu entrei por acaso, só para me divertir mesmo, a brincadeira do programa, mas eles começaram a viajar para outras cidades, né? Mas nós iniciamos no centro da cidade, começou por lá e seguiu por todos os bairros de Guarabira, né? Porque achava interessante, principalmente nos pontos altos. Eu gostava daquela história de estar assim, porque eu gostava mais da natureza, que às vezes eu queria ver passarinho, queria ver tatu, bicho preguiça. E a gente indo para a zona rural, que na época eu tinha essa esperança de ver os animais mais do que os OVNIs. E aqui em Guarabira não estavam acontecendo ainda os fenômenos. Não acontecia nada. Nada, mas nada absolutamente. Eu acho que a gente passou alguns dias, algumas semanas, eu não lembro. Até que alguém ligou para a rádio Constelação, um ouvinte, e disse: eu vi um objeto assim. Na Rádio Constelação FM, o som das estrelas, nessa cobertura excepcional na nossa programação. De fato, e aí o Ayrton falou: cara, o pessoal está começando a vir em Guarabira, a gente não vai poder, é melhor a gente ficar por aqui. E aí tinha o apoio da rádio, e a rádio ela passou a ter um certo protagonismo também. Foi muito importante, porque à época também um diretor chamava-se Pedro Alves. E Pedro Alves, ele foi a pessoa que fundou a ufologia aqui em Guarabira. A rádio, sob o comando do Pedro Alves, ela incorporou, sabe? Ela abraçou a causa. Inclusive outras rádios da região criticavam. Porque a gente sabe, né, que o pessoal leva para o lado ridículo, aquela coisa toda, e o papel da rádio foi fundamental nisso aí, certo? E depois a população ficou nos apoiando. Coincidentemente, as pessoas começaram a aumentar o número de relatos. Vários bairros da cidade, a zona rural. Então, eles confiavam na gente e que a gente fosse assim, um braço forte para defendê-los do que ninguém conhecia, ninguém sabia o que era aquilo. Aí um ouvinte ligou, 2 ouvintes ligaram, 3, aí começou aquela febre nas pessoas participarem. Pela grande quantidade de objetos avistados por todo mundo, por toda a população de Guarabira, a gente observou que a população ficou com medo. E esse medo depois até levou a uma audiência na Assembleia Legislativa da Paraíba, tá? Que culminou assim, terminou num documento pedindo uma espécie de socorro às autoridades, porque a gente estava vendo uma coisa muito interessante, muitos objetos, e não tinha quem recorrer, né? Até então, assim, na época, a nossa falta de experiência. Então, a gente também ficou com medo. E a onda, ela cresceu. Cresceu de uma maneira que eu comecei a perder a lógica dos meus sentimentos, das minhas crenças, da minha fé, porque não era possível que tanta gente estivesse mentindo. Ligue para seus familiares, informe. Hoje, Guarabira sofreu uma invasão de discos voadores. Em cima dessas ruas houve uma invasão, literalmente uma invasão de objetos voadores não identificados. Eu vim para cá para encontrar com os protagonistas dessa história, os membros do grupo de pesquisas ufológicas aqui de Guarabira. E eu vou tentar reunir todos eles 20 anos depois. Equipe interessante. Nós tínhamos Carlos Bellarmino, professor Carlos, grande professor. Ele ficava com a parte burocrática, né? Ele, a parte de documento, estatuto, aquela coisa, tudo. Ele, na sua organização, ele fazia isso, né? Eu, como presidente,
E tinha Trajano também, ele ia ajudar na parte ele também é cinegrafista, também ajudava a gente, né? A Nini, que passou a fazer parte do grupo, né? Com a parte de pesquisa de campo, né? A gente ficava muito na casa dela, que já era um ponto bom para observar. E todos nós, além de ter sua função específica, fazíamos a parte de campo. Cheguei aqui na Faculdade Estadual da Paraíba para encontrar com o professor e ufólogo Carlos Bellarmino. E eu vou tentar invadir a aula dele agora um pouquinho aqui, no final, vamos ver. Dos artigos já disponibilizados, licença. Ô, professor, tudo bem? Tudo bom? A gente fica à vontade. Tudo bem? Aqui é o amigo Fred, Pessoal. é curioso da ufologia, o nosso amigo. Tô dando uma olhadinha aqui no estatuto, feito na época, né, professor, do EPUG. Que Equipe de pesquisa ufológica. Lógicas de Guarabira. Nossa, que legal. Eu tava olhando aqui, tem umas coisas bem interessantes, né? Ao consultor de pesquisa de campo, no desempenho de suas funções, cabe-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: entrevistar pessoas que tiveram contatos de primeiro, segundo, terceiro graus em documento, fotografias, fitas cassete, fitas de vídeo. Mas chegou um momento que, se a gente fosse registrar todos os relatos, todas as aparições, ia ficar uma coisa infinita, não tinha como, né? Foi o que é chamado a verdadeira invasão, sabe? Vira um show. Todas as noites, sem exceção, apareciam objetos. Foi em outubro de 96, mas de março até outubro não deixou de aparecer. Foi um dia especial na vida da gente, porque houveram breakout, tivemos uma visão mais forte. Era como se abrisse um corredor imenso, né? Esse arco de energia se abrisse e ali todas as naves encontrassem um alinhamento para navegar de uma maneira mais rápida e com a intensidade de luz grande em cada uma. E começou a aparecer, cara. E começou, eu não via, e eu comecei a ter a dúvida. Dentro de mim era assim: quero ver, mas não acredito. Acredito, mas não quero ver. Tinha sempre aquela dúvida. Eu era como se fosse o ateu da história. Guarabira havia se transformado no palco do maior espetáculo de naves no céu do país. Uma gigantesca avenida de OVNIs, com diferentes formatos e tamanhos. Mas um desses objetos traria pânico aos moradores da cidade, chamando a atenção de ufólogos do mundo todo. Mas dessa noite, 14 de outubro de 96, acho que foi o ápice de toda essa história em Guarabira, onde o pessoal viu uma nave extremamente grande, triangular, que por onde ia deixava uma fumaça tipo luminosa, tá? Bastante interessante, que causou pânico nos hospitais, na praça. Por onde esse objeto foi visto, para se ter ideia da dimensão do objeto, quando se olhava para cima só se via o objeto. Uma plataforma muito grande, imensa, cobria a praça de uma ponta para outra. A evidência sobre a ufologia, os discos voadores, que é uma discussão mais abstrata, mais espiritual. Já que o senhor tocou nesse assunto de espiritualidade, a Nini é uma pessoa séria, que fazia parte do grupo de vocês e que já não está mais aqui, mas ela tinha sensações ou, enfim, talvez até um contato. A Nini, ela puxava muito para o lado místico da ufologia. Eles já falavam dela, mas eu não conhecia. Que ela foi sempre do início, foi uma das pessoas que sempre viu, sempre participou, dava relatos, ligava para a rádio. E como eu não a conhecia, eu ficava naquela história: pô, esse povo, todo mundo ligando, o que será que está acontecendo? Ela tinha uma coisa de ficar meio num transe e dizer: agora vai passar uma nave charuto. O que você está vendo lá dentro? Não, estou vendo coleta de folhas, coleta de terra, um laboratório enorme lá dentro. O cara
manuseando um feto, e a turma ficava tudo ouvindo ela nessa condição. E a gente estava assim, sem entender a coisa física que estava acontecendo. Aí naquele período a gente não deu muita importância a esse lado. Mas com o passar do tempo, nos reunimos, né? E passamos a dar mais importância a esse lado e verificamos que tem uma coisa e tem ligação com outra. Com a morte de Dona Nini, a sua filha começou a sentir o mesmo tipo de presença do fenômeno ufológico registrado pela mãe. A gente estava em casa, do nada. A gente estava jantando, ela pegava o prato dela, guardava e dizia, vou lá para frente. Eu dizia, mas a senhora vai fazer o quê? Vem jantar? Não, vamos, que daqui a 10 minutos tá passando uma, ou tá vindo dali, daquele lado. Então a gente saía para frente da minha casa. Quando a gente saía, ela dizia, liga para fulano, liga para as pessoas, avisa que vai passar. Ela, quando me contou a primeira vez, eu vi verdade no que ela falava, eu vi emoção. O pessoal corria lá para casa, com 10 minutos, ela dizia, vai vir daquele lado, vocês estão vindo? Aí eu ficava assim, porque eu tinha medo ainda na época, né? Sim. Impressionante como estávamos juntos, o nível das aparições era muito forte, cara. Que era uma zoada forte nas nuvens, era um rancor. Sati, ela foi a primeira pessoa que me tocou assim, realmente, que eu disse, caramba, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. O senhor sentiu alguma coisa junto? Não, sentia quando... Tem dois tipos de naves diferentes. Algumas pessoas dizem, esses são os jardineiros do universo e esses aí são os Greys. Aquelas naves menores, que o povo denomina que é do Greys, ou dos reptilianos, havia um desentendimento grande entre o grupo quando elas apareciam. E quando aparecia um ou outro tipo de nave, algumas naves diferentes, ovoides, nós tínhamos ali uma coisa muito boa que era uma paz que iluminava todo o grupo. Me diz uma coisa, o que é isso aqui que tu trouxe? Isso aqui é um diário da minha mãe, que eu trouxe para você dar uma olhada, no qual tem dizendo todas as anotações, o dia que ela via, as pessoas que estavam com ela, as formas, cores, quantidade e modelo. Tem tudo anotado. Olha só. Posso dar uma lidinha aqui? Fica à vontade. Para viajar, eu confio no Kayak, que busca centenas de sites de viagem e encontra as melhores passagens para mim. O resto é por minha conta. Pesquise no Kayak. Começou a liquidação Ponto Vermelho no Ponto Frio. Procure os produtos com ponto vermelho e aproveite preços imperdíveis. Tem Smart TV 4K novinha da Samsung com 58 polegadas por R$ 3.199. É isso mesmo, tá muito baixo o preço dessa 4K. J8 com 64 GB e display infinito por R$ 1.299. Fogão Brastemp acendimento automático só R$ 699. Liquidação Ponto Vermelho é só no Ponto Frio, na loja, no site e no app. Audi A3 Sedan, com condições imperdíveis para você aproveitar. Audi, emoção desde a primeira volta. Com a previsão de preços do Kayak, eu tenho certeza que estou reservando na hora certa. Para viajar, eu confio no Kayak. O resto é por minha conta. Pesquise no Kayak. Existem perguntas que nunca saem da nossa mente. E em fevereiro, vamos buscar as respostas.
Porque no presente, encontramos as pistas do nosso passado. History 2, muito mais história. Domingo é um ótimo dia para se livrar do que não funciona mais. O negócio vai de mal a pior. E dar um jeito na bagunça. Tá terrível. E a gente tem um cara de confiança para ajudar. Prazer, Marcos. Ah, tá brincando. Sócios? Nunca vi um cheque tão grande na minha vida. Maratona, o sócio. Domingo, a partir das 7h50 da noite, no History. A grande invasão de naves no céu de Guarabira duraria mais de 2 anos. Mas em março de 1996, o membro cético do grupo, o radialista André Santos, mudaria suas crenças ao testemunhar o voo de um objeto rente à superfície terrestre. Eu estava sentado aqui no centro da cidade, numa calçada, com um amigo meu, Alexandre. A gente sentado e conversando sobre o meu ateísmo ufológico. E a gente, pô, cara, o que está acontecendo? Será que é verdade mesmo? Será que é uma alucinação coletiva? E começou a gritaria na rua. A Denise começou a gritar, lá vem André. Denise, me descreve essa nave, enfim, essa luz que vocês viram aqui sobre as ruas de Guarabira. Cara, era um objeto esférico, né, na parte de cima, com uma luminosidade intensa, mas na minha visão não era uma luminosidade externa. 2 esferas, uma maior e uma menor, a maior ligada à menor e vice-versa por um traço. Tinha um círculo menor, uma esfera menor por baixo, que era ligado por algo que eu não conseguiria definir se ele ficava entre transparente, entre nublado, alguma coisa que eu não tinha como definir, mas era um círculo maior com algo embaixo. Eu não sei explicar ao certo o que, mas era um traço que as unia, né? Que se movia de uma forma bastante tranquila e lenta, podendo ser observada por qualquer pessoa, né? Assim, vai devagarinho, cara, aquela coisa, como se não encontrasse resistência do ar, sabe? Como se estivesse deslizando por dentro da água, mas bem silencioso. Muito silencioso. Se o senhor não está a observar, o senhor não sabe que vai passando. Em que altura ele estava e que tamanho tinha? A impressão que eu tinha na hora é que se eu tivesse um pouco mais de força e pegasse uma pedra, seria capaz de você acertar com uma pedrada. Foi quando eu gritei por André, que pôde ver e que ficou tão encantado também, porque não acreditava. Eu lembro até de um comentário anterior que ele dizia assim, eu só acredito se eu ver, porque eu sou um tanto cético em relação a essas coisas. Mas no momento que ele visualizou, que ele viu, ele também encantou-se. Eu parei, eu não acreditei. Sabe, eu confesso que minhas pernas elas ficaram rígidas, sabe, eu não conseguia movimentar, eu não conseguia raciocinar com o que eu estava vendo. Porque o grupo era assim, não era um grupo que estava todo o tempo junto, mas vocês sempre eram jovens da época. Era sempre junto, a gente conversava, batia um papo, e o assunto era ufologia. E quando nos juntávamos, nós 4, eu acho que aquilo gerou algum tipo de energia, pela crença do Wellington, pelos lados positivos, na minha falta de fé. Eu era o polo negativo, alguma coisa em relação a isso. Parecia que quando a gente estava reunido, esses objetos, eles vinham para cá e ficavam se exibindo para a gente. Eles apareciam como se estivesse fazendo uma demonstração para o grupo. Parece que ela canalizava essa energia, né? E sabia quando essas luzes vinham aparecer.
Separados por situações normais da vida, que coincidiu com a diminuição dos fenômenos ufológicos, o grupo, 20 anos depois, aceitou o meu convite para se reunir mais uma vez numa vigília no ponto mais alto da cidade. Como é que tá? Beleza, menino. Tudo bem. Eu tenho certeza que esse grupo teve uma grande conexão com esses objetos que continuam passando por aqui, em cima dessa cidade aqui de Guarabira. Esse encontro contou com a presença do reservado, ilustre e membro mais velho do grupo, alguém normalmente acostumado mais a ouvir do que falar. E Trajano, o pessoal se reunia também na tua casa, né? Ah, muita gente lá. Era muito bom lá, é. Mais de 100 pessoas. É mesmo, a cidade acabava indo pra lá. As luzes passavam e voltavam. E elas vinham nessa direção e a tua casa bem nessa direção. Não tinha direção certa, não. Aham. E eles ficavam, o pessoal ficava assim, esperando e não demorava muito para vir, né? Vinha aquelas luzes que a gente não sabia. Sim. De onde vinham. Vamos nos concentrar então todos, que eu acho que é só olhar pro céu, né?